O conflito do fim dos tempos já começou. O ar vibra com uma tensão ancestral, uma reverberação que parece ecoar através do próprio tempo. Nos ventos áridos do Oriente Médio, onde impérios surgiram e caíram como castelos de areia contra a maré da história, um confronto moderno se desenrola, com que muitos acreditam ter sido sussurrado em textos sagrados muito antes de fronteiras serem traçadas ou bandeiras hasteadas. Israel e Irã estão presos em uma dança de destruição, seu conflito ecoando como o peso da profecia. Isso é apenas mais um embate geopolítico, ou estamos testemunhando os primeiros tremores de um acerto de contas apocalíptico, predito nas páginas das Escrituras? Olhar para essa batalha é como se ver em um espelho que reflete não apenas o presente, mas também o passado e o futuro simultaneamente. A Bíblia fala de guerras e rumores de guerras, de reinos colidindo nos últimos dias, de uma convergência final de forças antes do amanhecer de uma nova era. Mas como discernimos a diferença entre conflitos humanos comuns e o desdobrar do julgamento divino? A resposta não está nas explosões superficiais ou na retórica dos líderes, mas nas correntes mais profundas, as subcorrentes espirituais que moldam a própria história. Imagine, por um momento, a narrativa bíblica como um grande tapete, seus fios tecidos ao longo de milênios. Os profetas Ezequiel, Daniel, João de Patmos vislumbraram partes desse desenho, visões de nações ascendendo e caindo, de guerras que mudariam o destino da humanidade. Entre essas visões, poucas são tão marcantes quanto a profecia de Ezequiel sobre Gog e Magog, Ezequiel 38:39, uma batalha cataclísmica envolvendo uma coalizão de nações que descem sobre Israel nos últimos dias. O Irã, conhecido nos tempos antigos como Pérsia, é explicitamente nomeado entre elas. Será que as hostilidades atuais são os primeiros movimentos dessa invasão predita? No entanto, a profecia não é um roteiro para ser lido como manchete de jornal. É uma corrente viva, um padrão que emerge quando a alma do mundo se alinha com a intenção divina. O conflito entre Israel e Irã vai além de disputas territoriais ou ambições nucleares. É o choque de identidades espirituais. Israel, a nação da aliança, um povo preservado através do exílio e do holocausto, erguendo-se mais uma vez na terra de seus ancestrais. E o Irã, um império moderno enraizado em uma civilização antiga, agora se posicionando como a vanguarda da resistência contra o que considera uma presença herética no coração do mundo islâmico. Isso não é apenas uma luta por terra, mas pela própria narrativa da história. E assim, ficamos no limiar, observando as peças se movendo no tabuleiro. A retórica se intensifica, ameaças de aniquilação, promessas de vingança divina, o tamborilar da guerra ficando mais alto. Mas por trás do barulho, há uma pergunta que assombra a mente moderna. Somos meros observadores da história, ou somos, de alguma forma, participantes de uma história muito maior que nós mesmos? A resposta pode estar em como escolhemos enxergar. Se isso é de fato um prelúdio para o fim dos tempos, então cada míssil lançado, cada aliança formada, cada discurso proferido carrega um peso além do imediato. Torna-se parte de um drama cósmico, o em que a humanidade é tanto ator quanto plateia. Mas se não for, se isso for apenas mais um capítulo no ciclo infinito de conflitos humanos, então os avisos das Escrituras ainda seguram um espelho para nossa natureza, revelando as consequências do orgulho, do poder e da recusa em buscar a paz. Conforme embarcamos nessa exploração, devemos manter ambas as possibilidades em tensão. Examinaremos as raízes históricas, os paralelos proféticos, o tabuleiro geopolítico
e as dimensões espirituais desse conflito. Mas mais do que isso, perguntaremos o que isso significa para nós, aqui, agora, viver em um mundo onde a linha entre o mundano e o miraculoso se torna cada vez mais tênue. Pois, se essas são de fato as dores do parto do fim, então o chamado não é para o medo, mas para o despertar. A arquitetura do Apocalipse. A tensão entre Israel e Irã não existe isoladamente. Ela pulsa dentro de uma vasta arquitetura invisível de profecia, história e luta cósmica. Para entender se esse conflito se alinha com os cenários bíblicos do fim dos tempos, devemos primeiro traçar os pilares que sustentam esses avisos antigos. Não como estudiosos distantes dissecando escrituras, mas como viajantes navegando uma paisagem onde o próprio tempo parece se curvar em direção à revelação. O plano profético, a guerra de Ezequiel. No centro dessa investigação está Ezequiel 38:39, onde o profeta descreve uma invasão contra Israel nos últimos anos. Uma coalizão liderada por Gog de Magog, uma figura envolta em mistério, avança sobre a Terra Santa, apenas para ser aniquilada divinamente. Entre os aliados listados estão Pérsia, o Irã moderno, junto com nações como Líbia, Etiópia e uma potência do norte frequentemente associada à Rússia. A imagem é vívida: armas queimando por 7 anos, aves banqueteando-se com a carne de guerreiros caídos e uma declaração inconfundível de que Deus será conhecido aos olhos de muitas nações. Mas aqui está o primeiro limiar da interpretação. Essa profecia é simbólica, literal ou ambas? Se for literal, então cada escalada entre Teherã e Jerusalém ganha um significado eletrizante. Se for simbólica, pode representar uma batalha espiritual perene, verdade contra engano, soberania contra caos. Ainda assim, até o simbolismo precisa se enraizar na realidade histórica, e o tabuleiro geopolítico atual reflete a visão de Ezequiel com uma precisão inquietante. O papel do Irã na escatologia bíblica. O Irã não é apenas um adversário moderno, é um ator antigo ressuscitado. No livro de Daniel, a Pérsia é o urso levantado sobre um lado, o reino de imenso poder e agressão. Daniel 7:5. A história de Ester revela um plano persa para aniquilar os judeus, frustrado pela providência divina. Agora, milênios depois, os líderes do Irã clamam abertamente pela destruição de Israel, financiando grupos como o Hezbollah enquanto avançam em direção a capacidades nucleares. Isso não é coincidência, é um eco. Um motivo recorrente nas Escrituras, onde a Pérsia, em várias formas, surge como uma ameaça existencial ao povo da aliança de Deus. A questão não é se o Irã se encaixa na profecia do fim dos tempos, mas como? Por que Israel? Israel é mais que uma nação. É o epicentro profético. O próprio Jesus predisse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem, Lucas 21 e 24. Desde 1948, o renascimento de Israel, como um Estado soberano, tem sido visto por muitos como o início da contagem regressiva. As guerras de 1948, 1967 e 1973 pareciam seguir um roteiro: sobrevivência contra probabilidades impossíveis, vitórias que desafiavam a lógica. Agora, com o Irã jurando varrer Israel do mapa, devemos perguntar: esse é o cerco final? Aquele onde o ódio humano colide com a intervenção divina? Ou é apenas mais uma onda em um mar mais vasto?
a sombra do anticristo, vácuos de poder e caos global. A escatologia bíblica alerta para a vinda de um ditador mundial, o anticristo, que surge em meio à instabilidade global. Daniel 9:27. Apocalipse 13. Uma guerra entre Israel e Irã poderia criar o caos necessário para tal figura emergir. Historicamente, impérios surgem das cinzas de conflitos. Um movimento pelo terceiro templo em Jerusalém, um acordo de paz negociado ou até um vácuo de poder no Oriente Médio poderiam preparar o cenário. É aqui que a profecia e a realpolitik se confundem. As mesmas tecnologias que alimentam a guerra moderna, ataques cibernéticos, drones com IA, vigilância biométrica, também podem habilitar o sistema da marca da besta que o Apocalipse alerta. As peças não estão apenas se alinhando, estão se encaixando. O contraponto divino, a soberania de Deus nas guerras humanas. Em meio ao temor do Apocalipse, uma verdade ancora a alma. Deus nunca é pego de surpresa. Se esse conflito escalar para o Armagedon ou se acalmar em um impasse temporário, as Escrituras afirmam que todos os reinos surgem e caem por sua permissão. Daniel 2:21. O porquê do sofrimento permanece um mistério, mas o quem é inequívoco: o Senhor que julga, preserva e no final reina. Essa é a tensão central da escatologia. Urgência sem pânico, vigilância sem fatalismo. Estudar profecia não é prever a ruína, mas reconhecer as digitais do divino na história humana. As correntes míticas da guerra. Para além das manchetes e análises geopolíticas, o conflito entre Israel e Irã pulsa com uma ressonância quase mítica, um drama que transcende fronteiras e adentra o reino dos arquétipos. Para compreender seu significado completo, devemos descer abaixo da superfície dos eventos atuais e mergulhar nas subcorrentes simbólicas que moldaram o entendimento da humanidade sobre guerra, destino e julgamento divino por milênios. O adversário eterno. A Pérsia como a sombra. Na imaginação bíblica, a Pérsia é mais que uma nação. É uma força espiritual, um antagonista recorrente na luta cósmica entre luz e trevas. No livro de Ester, Amã, o agagita descendente dos Amalequitas, antigos e inimigos de Israel, planeja genocídio dentro da corte persa. Séculos depois, nas visões de Daniel, a Pérsia é o urso voraz, faminto por domínio. Agora, no Irã moderno, vemos o mesmo padrão. Um regime que enquadra sua hostilidade em termos teológicos, retratando Israel como o pequeno Satã a ser erradicado em um confronto apocalíptico final. Isso não é acidente. É a recorrência de um motivo antigo, a serpente que rasteja pela história, mudando de pele, mas nunca de natureza. Os nomes mudam, Amã, Xerxes, Romeini, mas o arquétipo permanece. O poder que busca extinguir o povo através do qual Deus escolheu se revelar. Gog e Magog, o exército das sombras. A profecia de Ezequiel sobre Gog e Magog, Ezequiel 38:39, não é apenas uma previsão, mas um modelo mítico, um eco da história mais antiga da humanidade, a rebelião contra o divino. Gog, o misterioso líder do norte, reúne nações em uma coalizão de destruição, assim como os titãs da mitologia grega ou os gigantes de gelo das lendas nórdicas, que atacam os portões dos deuses. No misticismo judaico e cristão, Gog simboliza o caos desencadeado, as forças da desintegração que surgem quando a ordem se desfaz. E aqui, em nosso tempo, vemos as sombras desse modelo tomando forma. A aliança da Rússia com o Irã,
as lealdades cambiantes da Turquia, a ascensão de um mundo multipolar onde antigas alianças desmoronam. O palco está sendo armado, não por design consciente, mas pela atração gravitacional da profecia. O cerco a Jerusalém. O eixo da história. Jerusalém é mais que uma cidade. É o Axis Mundi, o umbigo do mundo onde céu e terra se intersectam. Todo o império que buscou possuí-la, Babilônia, Roma, os otomanos, desempenhou um papel em uma história maior. Agora, enquanto milícias apoiadas pelo Irã cercam Israel, testemunhamos a mais recente iteração desse cerco antigo. Em Zacarias 12, as nações se reúnem contra Jerusalém, como um homem embriagado cambaleando, apenas para ver sua força voltar-se contra si mesmas. A cidade se torna um cálice de tremor, uma pedra pesada demais para levantar. Esse é o paradoxo da profecia bíblica. Quanto mais o inimigo se aproxima, mais certa se torna sua queda. Os dois Messias. Fios ocultos no conflito. Na escatologia judaica, duas figuras messiânicas são profetizadas. Mashiach ben Yosef, o Redentor sofredor, e Mashiach ben David, o Rei conquistador. Algumas tradições rabínicas sugerem que essas figuras emergirão em um tempo de guerra sem precedentes. Curiosamente, há um paralelo no islamismo xiita, que aguarda pelo Mahdi, uma figura messiânica que retornará em meio ao caos cósmico para estabelecer justiça. O regime iraniano se prepara ativamente para esse momento, vendo seu programa nuclear e guerras por procuração como preparação para sua chegada. Isso cria uma simetria arrepiante. Ambos os lados estão lutando por um desfecho messiânico, cada um convencido de que o favor divino repousa sobre se a colisão dessas expectativas pode ser a faísca que incendeia a guerra final. O abismo olha de volta. A guerra como revelação. Nietzsche advertiu: quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha de volta para você. A guerra moderna, com seus drones e IA, esterilizou a violência, mas na imaginação bíblica, a guerra é sempre reveladora. Ela tira as ilusões, expondo quem realmente somos. O conflito entre Israel e Irã não é apenas sobre terra ou poder. É um espelho segurado para a civilização, forçando-nos a confrontar perguntas que evitamos por muito tempo. A humanidade pode sobreviver à sua própria tecnologia? A fé nos unirá ou nos destruirá? Existe uma justiça superior? Ou estamos sozinhos no universo? Essas são as perguntas que se escondem por trás de cada míssil lançado, de cada discurso inflamado. Vivendo à sombra da profecia. A tensão entre Israel e Irã não é apenas um espetáculo geopolítico distante, é um catavento espiritual, apontando para mudanças que afetam cada alma viva hoje. Se esses são de fato os rumores da profecia bíblica se desdobrando, como devemos responder? Não com fascinação passiva, mas com intencionalidade despertada. Os riscos são altos demais para mera especulação. Este é um momento que exige integração em nossa consciência diária. A ilusão da neutralidade. Em tempos de crise iminente, o maior perigo não é escolher um lado, mas acreditar que a neutralidade é possível. As Escrituras retratam os últimos dias como uma grande ponderação, onde alianças mornas são rejeitadas. A Apocalipse 3:16. O conflito entre Israel e Irã força um acerto de contas. Onde nos posicionamos? Não politicamente, mas cosmicamente. Isso não é sobre apoiar incondicionalmente qualquer governo, mas sobre reconhecer as fendas espirituais sob a superfície.
Israel continua sendo a nação da aliança através da qual Deus escolheu revelar seu plano redentor. O Irã, por sua vez, se posicionou como o principal antagonista desse plano. Ignorar essa dinâmica é interpretar mal a narrativa da própria história. Discernindo os sinais sem obsessão. A profecia do fim dos tempos nunca teve a intenção de gerar paranoia, mas consciência sóbria. Jesus repreendeu os fariseus por se obsessarem com sinais climáticos enquanto ignoravam os sinais dos tempos. Mateus 16. 3. Hoje enfrentamos a tentação oposta: descartar todo significado profético em nome do racionalismo. Uma abordagem equilibrada questiona: esse conflito se alinha com os marcadores bíblicos? Ezequiel 38, Salmo 83. O sentimento global está se voltando contra Israel? Zacarias 12, 3. Há sinais de ataques coordenados contra o povo de Deus? Apocalipse 12 e 17. No entanto, devemos evitar marcar datas ou sensacionalismo. O propósito da profecia é preparação, não previsão. O colapso iminente dos sistemas. Toda guerra importante acelera o desmoronamento de estruturas sociais. Um conflito em grande escala entre Israel e Irã poderia desencadear colapso econômico, choques do petróleo, guerra cibernética, turbulência moral, censura, perseguição aos crentes, despertar espiritual. Crises levam multidões a buscar Deus. Isso não é alarmismo, é um padrão histórico. A Guerra do Yom Kippur de 1973 gerou a crise do petróleo moderna. Os ataques de 11º de setembro inauguraram a era da vigilância global. Guerras futuras igualmente remodelarão nosso mundo. Preparando-se sem pânico. Uma postura contracultural. A igreja primitiva prosperou sob a perseguição romana porque estava enraizada em realidades inabaláveis. Nossa preparação deve espelhar a deles. 1. Resiliência espiritual, aprofundando a oração e o fundamento nas Escrituras. 2. Fortalecimento comunitário, reforçando laços com outros crentes. 3. Prontidão prática, simplicidade financeira, diversificação de habilidades. 4. Urgência do Evangelho, compartilhando a verdade enquanto as portas ainda estão abertas. Isso não é preparação para o apocalipse. É a sabedoria atemporal da formiga armazenando provisões. Provérbios 6, 8, combinada com o comando de Jesus para vigiar e orar. Marcos 13, 33. O campo de batalha digital. A guerra moderna se estende além das fronteiras físicas. Os exércitos cibernéticos do Irã já miram infraestruturas ocidentais. O sistema da marca da besta, Apocalipse 13 e 16, 17 pode emergir de tal tecnologia. Nossa defesa? Discernimento, rejeitando narrativas que desumanizam o povo de Deus. Descentralização, reduzindo a dependência de sistemas vulneráveis. Imersão na verdade, deixando as Escrituras filtrarem nossa ingestão de informações. O realinhamento final. Esse conflito, como todos os eventos do fim dos tempos, serve a um propósito último: separar o eterno do temporário. Enquanto os sistemas tremem, o que permanece de pé? Não nações ou moedas, mas as almas dos homens, a palavra de Deus, o avanço do reino. Somos convidados a auditar nossas vidas, o que está construído sobre a rocha e o que está construído sobre a areia. A hora da decisão. O conflito entre Israel e Irã é mais que um ciclo de notícias. É um ponto de verificação cósmico, um momento onde a história se inclina em direção à eternidade.
Estamos no limiar do que pode ser o ato final no longo drama da humanidade. E como respondemos revelará não apenas o que cremos sobre profecia, mas sobre o próprio Deus. Este não é um tempo para observação passiva, mas para despertar alinhamento e ação. A convergência das linhas do tempo. Vivemos um momento único onde a tecnologia globalizou a violência, drones com IA, guerra cibernética. A moralidade foi descentralizada, a verdade é subjetiva. O mal é chamado de bom. A fome espiritual se intensifica, há avivamentos irrompem em meio ao caos. Esses não são desenvolvimentos aleatórios, são as dores do parto que Jesus descreveu Mateus 24:8, as contrações que precedem a nova criação. O conflito entre Israel e Irã é uma dessas dores, aguda, localizada, mas irradiando globalmente. As duas respostas: 1. Medo, que se manifesta como pânico ou paralisia. 2. Fé, que vê além da tempestade para aquele que anda sobre as ondas. A diferença não está em negar o perigo, mas em habitar na certeza da soberania de Deus. Quando a batalha de Ezequiel finalmente eclodir, Deus declara: farei chover fogo sobre Magog. E saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39:6. O propósito final é revelação, não aniquilação. O convite transformador. Este é o seu momento Kairos, uma oportunidade divinamente designada para 1. Reconciliar-se com a eternidade. Se esses são os últimos dias, como isso remodela suas prioridades? Quais investimentos, tempo, relacionamentos, recursos realmente importam? 2. Ancorar-se na aliança. Estude as promessas de Deus a Israel, Jeremias 31:35-37. Ore pela paz de Jerusalém, Salmo 122:6. Abençoe o povo de Deus em palavra e ação. 3. Incorporar a vigilância. Substitua o vício em notícias por discernimento. Troque a especulação por intercessão. Troque o medo pelo temor do Senhor. 4. Brilhar na escuridão crescente. Viva com santa urgência, não frenético, mas focado. Ame com intencionalidade radical. Lidere outros para a rocha que é mais alta que a tempestade. A palavra final. Esperança além da batalha. Não importa como a história se desenrole, se esse conflito escalar para a guerra de Ezequiel ou se acalmar em tensão temporária, uma verdade permanece: o Cordeiro vence. As páginas finais das Escrituras mostram não um planeta reduzido a cinzas, mas uma nova Jerusalém descendo, onde Deus enxugará toda lágrima. Apocalipse 21:4. Essa é a estrela do norte pela qual navegamos. Nosso rei está voltando. Até então, somos seus embaixadores, seus vigias, suas cartas vivas para um mundo em tremor. E assim, chegamos ao fim desta jornada pelos véus da história, onde o passado e o futuro se entrelaçam em um conflito que pode definir os últimos dias. Mas lembre-se, você não é apenas um espectador. Cada like, cada inscrição, cada compartilhamento faz parte dessa narrativa maior. Se este conteúdo despertou algo em você, curta, comente e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. O tempo está se acelerando e as peças estão se movendo. Fique atento. A escuridão pode estar se aproximando, mas a luz sempre vence. Até a próxima, se houver uma próxima.